Crianças de férias, alegria para alguns pais e preocupação para outros que não conseguem folga durante o mesmo período que os filhos. E o que fazer com tanto tempo livre? Educadores garantem que esse também é um período de aprendizado. O ponto de vista dessa semana fala sobre férias escolares. Para a pedagoga Sandra Moraes, essa pausa é essencial desde a educação infantil. A primeira infância ela é marcada por momentos importantes no desenvolvimento da criança. E tão importante quanto a atuação da escola é a vivência em família. A pedagoga Bia Miliani fala como esse momento pode ser melhor aproveitado. O ideal é aproveitar esse momento de construção do conhecimento informal e estreitar os laços familiares. A contadora de histórias Com Lopes defende a participação dos pais na construção da memória afetiva dos filhos. Com poucos recursos e muita imaginação, você pode muito, até fazer parte da história dessa criança. E hoje o ponto de vista falando sobre um assunto delicioso que são as férias escolares, aquele momento do ano em que as crianças ficam em casa cheias de energia. A Sandra é professora. Ô Sandra, para que férias? Qual a importância das férias dentro da rotina escolar dessas crianças? É um momento importante para um descanso, uma pausa, né, de toda aquela rotina de horários que compõem o ano letivo escolar. E o que significa, principalmente você que tem uma forte atuação na educação infantil, para os pequenos, esse momento de férias? Tão importante quanto, porque a criança, essa primeira infância, essa etapa de 0 a 5 anos de idade, é um momento muito importante no desenvolvimento da criança. Ele está construindo o desenvolvimento de fala, a habilidade da marcha e tantas outras coisas muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Então, imagina a qualidade desse desenvolvimento se tiver a presença forte da família, né? Tio, irmão, todo mundo, né? Primos, todo mundo que tiver familiares participando desse desenvolvimento. É algo que ele vai levar para o resto da vida dele. Bia, você também pedagoga, trabalha com os alunos um pouco maiores. Explica pra gente o que se pode aprender nas férias. Esse outro conteúdo que não o do ano letivo também é importante para a vida. Como é que o aluno leva isso? O conhecimento ele é construído o tempo todo, não só em sala de aula. Então, as férias ela é importante sim, mas não é aquele conhecimento formal, didático. É esse relacionamento que ele vai ter nas férias. Muitas vezes, se tem uma viagem, ele vai explorar um novo lugar, entendeu? Comidas típicas, então cabe à família fazer essa integração e essa interação junto com essa criança, né, com esse adolescente, mesmo para quem não vai viajar. Existe um intercâmbio cultural, porque se essa criança não vai para um outro espaço, mesmo para casa de parentes ou amigos, tem essa troca, às vezes um parente de um vizinho que chega e traz uma experiência de um outro lugar, então tem essa troca e é assim que se dá esse conhecimento. Bia, isso ajuda também no que a gente chama do aprendizado formal, esse outro aprendizado, esse intercâmbio, interfere também no que ele vai ser lá na escola? Sim, o aluno ele volta diferente das férias, né? E ele precisa desse momento para essa quebra, como a Sandra disse, essa quebra de rotina. Então, quando ele está ali nas férias e tendo esse conhecimento diferenciado, que ele observa que existem outras formas de ser e de viver. Então, muitas vezes ele volta mais curioso para a sala de aula. Que bacana. Na sua experiência de contadora de histórias, de arte educadora, nessa hora o lúdico, a imaginação e a criatividade fazem toda a diferença para se trabalhar com a criança, não? Sim. Primeiro porque a criança ela aprende através do lúdico. Até os 7 anos de idade é totalmente lúdico. Não adianta você querer ensinar para a criança escovar os dentes, vai escovar os dentes. Desse jeito ela não vai aprender. Não é com imposição. Não é com imposição. Não. Você tem que... Nessa hora a narração de história entra muito bem. Porque você conta uma história, nem que seja inventada, sabe? Eu conto para o meu menino tem 9 anos. E quando ele não queria escovar os dentes, e que chegava a época de férias mesmo, né? Que ele estava na escola, eu tinha que tomar conta dele o dia inteiro, exigir que ele fizesse as atividades que, enquanto ele está na escola,
a gente não pode cobrar? Pois é. Sim. E quando está em casa nas férias, a gente deve ter essa presença para os filhos, né? Então, eu contei uma história dele, do bichinho que não gostava, do menino que não gostava de escovar os dentes, e que aí o bichinho da cárie invadiu a boca do menino, que tinha a mamãe bichinho da cárie, o papai bichinho da cárie, e que todo mundo fazia festa na boca do menino. Isso quando ele tinha 4 aninhos. A hora que eu acabei a história, que é uma história muito demorada, demora uns 15 minutos, só a história contada, ele virou para mim e disse assim: mamãe, então agora eu quero escovar os dentes. Né? Para resolver então, esse problema. É o lúdico, a narração da história é totalmente... a linguagem é lúdica. Você tendo essa ferramenta, se apoderando dela e saber como utilizá-la, tendo uma boa história na mão, não tem ferramenta melhor para a educação dos pequenos, dos filhos, né? Cria uma identificação direta ali com a criança, com a realidade que ela tem naquele momento. Cria essa sintonia de que dessa descoberta de mundo. A criança, ela está descobrindo o mundo. Então, tudo que vier vai ser bem aceito, porque ela não quer pouca coisa. E hoje a criança está vindo cada vez mais exigente. Ela Querendo saber mais e muito rápido. Querendo saber mais e muito rápido. E não é qualquer história que ela compra também, Não né? é qualquer história. Você precisa saber. Henrique Paz, ele é da Rede Internacional de Cuentacuentos. Henrique, que fica na Espanha. E ele fala assim, que para ser um contador de história, para contar uma história, você primeiro de tudo precisa querer contar a história, ter uma boa história e saber contar essa história. As 3 regras fundamentais para quem quer se apoderar dessa ferramenta. Ô Sandra, e as férias estão cada vez mais curtas também. A percepção de tempo das férias também mudam um pouco. Das escolas particulares são um pouco mais longas, principalmente as do meio do ano, né? E as da escola pública hoje em dia, o que é 2 semanas, 15 dias, é até chamado de recesso, na verdade, né? O que isso influencia dentro da percepção da criança das férias? Esse período, pra gente, é aquilo que a gente já veio falando, né? É um descanso. Sei. É suficiente para que a criança tenha esse descanso daquela rotina de horário para acordar todos os dias e seguir toda a rotina de dentro de sala de aula. Quando ele está de férias, ele vai mudar essa percepção de rotina, né? De repente ele pode acordar um pouquinho mais tarde, ele vai para casa da avó, ele vai para casa do tio, e ele vai ter um pouquinho desse descanso psicológico, esse descanso mental. Nessa hora, Thalia, a questão assim, vocês recomendam uma ruptura da sala de aula ou ainda ter tarefas, ter coisas que remetam à escola? Esse tempo é muito curto para se sentir ausente da sala de aula ou não? No caso da educação infantil, né, nossas crianças de 0 a 5 anos de idade, eles estão aprendendo a todo momento, eles estão se desenvolvendo a todo momento. Então, não necessariamente aquele conhecimento escolar de sala de aula. Lá, a interação junto com a família vai fazer com que ele aprenda outras coisas que não o conhecimento escolar. Não tem essa necessidade de ter uma tarefa formal ali passada pelo professor, uma cobrança disso. É melhor deixar mais solto. Vem por aí, Bia? O adolescente, às vezes, assim, é sugerido um livro, mas seria uma leitura de leite, não seria uma cobrança, seria uma coisa por prazer, entendeu? Para enriquecer, mas não uma cobrança, porque ele precisa desse tempo para descansar, para desligar. E qualquer coisa que ele leve, ele vai ficar se sentindo cobrado. Então, ele não tem aquele peso. Aquele peso. Exatamente. O peso, né? da cobrança escolar. Então, ele não se sente totalmente de férias, né, em descanso. Então, mesmo é para curtir, né, Matheus? Exatamente. Deixa eu perguntar para você. Você tem uma experiência muito forte em sala de aula também com relação a artes, não é? Esse período de férias, esse período mais de ócio, talvez é uma hora da criança e do adolescente tentar desenvolver uma parte artística dela, que ela vai ter tempo para poder criar, para poder se expressar? Tem, sim. E muitas vezes nós, professores de artes, nos surpreendemos com a volta às aulas, porque às vezes eles encontram materiais ou possibilidades de criações artísticas e eles voltam
com essas Apresentando. criações, Com essas criações. Os adolescentes, eles são incríveis nesse sentido, assim. Então, eles trazem, sim, criações, coisas que eles desenvolvem, às vezes até com os pais. O pai, às vezes, tem um cuidado de estar apresentando uma técnica de pintura, de alguma coisa, e ele gosta de compartilhar esse conhecimento quando ele volta, quando ele retorna. Que bacana. Conta pra gente um pouquinho como interagir com as diferentes faixas etárias. Então, às vezes a gente tem um sobrinho, ou em casa alguém tem um filho pequenininho. Bem pequenininho, né? Depois, maiorzinho na faixa dos 6, 7 anos. O que as crianças das diferentes faixas gostam? O que a gente pode criar de ambiente lúdico, de atividades para diferentes momentos? E que temáticas que elas gostam? História de bruxa, que assusta? O que cada faixa de idade é mais indicado? Bom, para contar histórias, a gente pode contar desde quando está na barriga, né? Então, a mãe está esperando a criança, aquela criança ali, ela já está ouvindo. Então, quando você começa a contar e ler histórias em voz alta, desde quando está na barriga, quando a criança tem 1 ano, 2, ela já vai ser um ouvinte melhor. Mas se caso você não contou, né? Se a mãe não tem esse hábito de contar enquanto está grávida e a criança não tem atenção, então os pequenos, ele precisa de um cuidado para despertar a atenção. Não é qualquer coisa que chama a atenção dos pequenos. Então, um estalar de dedo, uma música, mudar a voz na hora da história, né? Se eu contar uma história, era uma vez um lobo que era muito mau e ele estava escondido atrás da árvore e eu vou imitar esse lobo, uau, uau, né? Eu vou usar a minha... Todo o arsenal, né? Mas a minha habilidade, né? Então, os pequenininhos, eles gostam mais de histórias que falem do ambiente familiar. Mamãe, papai, vovó, histórias que tenham esses personagens. Histórias que falam da alimentação, né? Dos cuidados, porque eles gostam. O que a criança está aprendendo nessa hora? A comer, né? A se limpar, a beber no copo. Então, tudo isso você vai... Porque, na verdade, o que é a narração de história? É um lúdico, mas acima de tudo, uma ferramenta que vai transmitir um conhecimento. Então, se eu quero ensinar meu menino que ele não precisa de mamadeira, eu devo falar para ele que ele não precisa mais daquela mamadeira, porque ele já sabe beber no copo. Se eu não sei falar isso de forma lúdica, eu pego uma história, invento uma história, conto a história do menino que era grande já e bebia na mamadeira, invento, porque não importa o como eu vou fazer, o lúdico é sempre lúdico para a criança, ele aceita muito bem, a criança aceita muito bem o lúdico, e isso é de tamanha importância, né, para a criança, de tamanha importância, porque ela está conhecendo o próprio mundo, o próprio mundinho. Para os maiores, de 3 a 5 anos, já até 3 você pode contar do ambiente familiar. Okay. Sim. Os maiores um pouquinho, você já vai colocando os contos de fada. Coisa mais de aventura. Os contos de fada mesmo, Sim. né? E as aventuras também entram nessa idade. Aventura, apostar corrida, porque eles gostam muito de apostar corrida. Quem é o mais rápido? Eu sou o mais rápido, então histórias nessa linha. Eu escolho histórias que vão de acordo com o que eles estão vivendo aquela idade, aquele momento, né? Já os contos de fadas são bons porque tem todos os arquétipos da humanidade, né? Do homem, o bem, o mal, o feio, o bonito. Com isso você já vai passando conceitos e valores, né, através dos contos de fada. Os contos de fadas vão até os 11 anos, né? Então as crianças maiores também podem ouvir. Também e se deleitam sem problemas. Os maiores, um pouquinho já os adolescentes, eles gostam de mitos. É verdade. Que legal, faz que bacana. super sucesso Faz nos sucesso. livros, né? Eles gostam coisas dos mitológicas, né? Os heróis, né? Isso, as histórias, as aventuras da Bíblia. Eu nunca tinha ouvido uma história da Bíblia. E um dia, meu pai me contou a história de Sansão e Dalila. É linda a história. É linda, são lindas as histórias, né? Então, é escolher uma história, é ser cativado por aquela história e transmitir aquela história para a criança.
primeiro, antes de oferecer, eu preciso conhecer o que eu estou oferecendo. Então, não adianta. Primeiro de tudo, quer contar história, quer ser um contador de história, quer usar essa ferramenta, aprenda a ouvir. E ouvir não é só aqui, ó, o físico. Ouvir é prestar atenção em tudo. O que eles gostam, que tipo de jogo, assistir os mesmos programas que eles, porque está tudo mudado. Não adianta eu querer voltar a ser criança e falar que criança gosta... Com as suas referências. Com as minhas referências. Eu tenho que ver o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho criança que já está com o celular desde pequenininho. Então, o que é que eu vou oferecer? Primeiro, eu tenho que conhecer quais são os gostos. Saber que eu tenho que transmitir conhecimento através da história. E qual a história eu vou contar? Bom, Matheus, é É com isso esse mesmo. recado que a gente termina esse primeiro bloco do ponto de vista de hoje, falando sobre as férias da garotada e no que esse período pode ser útil e como ele é importante para a vida dos estudantes. A gente faz um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E de volta com o ponto de vista, hoje falando sobre as férias escolares. Eu pergunto para a Sandra, que trabalha especificamente com a educação infantil, algumas escolas da rede municipal aqui de São José do Rio Preto, elas não têm recesso, elas não têm férias, elas continuam funcionando durante as férias. Nesse período, existe alguma atividade diferenciada ou é a mesma atividade? E que tipo de escola é essa que não para nas férias? Aqui em São José do Rio Preto, nós temos o atendimento por duas instituições. As conveniadas, que elas atendem crianças de 0 a 3 anos, que é do berçário maternal 2. E nós temos as instituições municipais, que atendem as crianças de 0 a 5 anos de idade. Berçário, a segunda etapa. Sim. As conveniadas, elas irão funcionar durante todo esse período, de 3 a 31 de julho, com um atendimento diferenciado. Tá? Nesse período de recesso, nós fazemos atividades recreativas, porque o professor ele tem recesso, nós teremos que passar por agrupamentos diferenciados Perfeito. com essa criança. Então, a criança vai perceber que ela não está inserida no grupinho dela, de repente tem turminha, coleguinhas de outra sala na sala dele, convivendo. Então, a gente direciona essas atividades de uma maneira mais lúdica. Né, de uma maneira um pouquinho menos rígida em relação àquela rotina que a gente falou. Né? Formal mesmo. Isso. No município, é um pouquinho diferente esse atendimento. Ele vai de 2 semanas apenas e também serão com outros professores, não são com os professores da própria criança. Também tem todo um projeto de atendimento diferenciado durante essas 2 semanas, mais voltado para fazer gincanas, para as crianças, né, terem momentos de interação com colegas diferentes também, com agrupamentos diferentes, brincadeiras, contação de histórias, que seria importante ressaltar aqui que a leitura não tira férias, né? Mesmo em casa, na escola, é importante que seja presente, forte a presença da leitura. Ô Sandra, e essas escolas que acabam funcionando durante o que seria o período tradicional, o período de recesso, é justamente para atender aqueles pais que não têm condições de ficar com essas crianças nas férias? Exatamente, tanto que só são atendidos os alunos de período integral. Nós temos alunos da educação infantil que ou ficam no período da manhã ou no período da tarde. Esses alunos vão entrar de férias, eles participam do recesso. Já os alunos de período integral, que às vezes nós não temos, né? A família não tem com quem deixar essa criança, então ela vai recorrer à unidade escolar para pedir esse atendimento no período de recesso. E quem pode ter acesso a esse tipo de serviço? Por exemplo, a sua criança que já estava previamente matriculada e frequentando essa escola,
uma criança de uma outra escola pode requerer, a mãe pode requerer esse tipo de auxílio? Não, são apenas as crianças da educação infantil que estão matriculadas. Então, todas as unidades agora elas estão se organizando para isso, estão fazendo reuniões, conversando com os pais, explicando a importância desse momento de recesso, né, dando as suas sugestões, esclarecimentos. Neste período, o pai já faz a indicação. Na própria escola do filho. Na própria escola do seu filho. Ele vai frequentar essa reunião, ouvir os esclarecimentos, conversar com a escola. E se ele tiver a necessidade de atendimento nesse período de recesso, ele vai levar a documentação necessária, requerendo o motivo, porque ele não tem com quem deixar, que ele trabalha no período. Mas aí há a possibilidade de, por exemplo, nesse recesso, o meu filho ter que ir para uma outra escola? Durante este recesso, não. Cada escola atende na sua unidade. Na sua unidade. Perfeito. Sandra, aproveitando que você está aqui, comenta um pouco. Antigamente a gente tinha uma visão, a maioria das pessoas, que esse período do 0 a 5 anos é um período que não fosse importante para o aprendizado da criança. Isso mudou muito, houve uma revolução, muito pelo contrário. É um período essencial e de que se tem uma atenção para a criança, né? Isso. É que no histórico da primeira infância, a gente tem a creche como assistencialista. É verdade. Isso, E né? com a Constituição de 88, com a LDB de 96, né, trouxeram clareza de que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, ela tem que ser encarada, ela tem que ser respeitada como etapa de educação. Né? E é isso que a gente vai trabalhar com as crianças durante o ano letivo. Então, é assim, inimaginável não ver a importância dessa etapa no desenvolvimento da criança. Tanto que já veio trazendo nas últimas legislações agora a obrigatoriedade da matrícula com crianças de 4 a 5 anos de idade. Verdade. Então, assim, os conselhos vêm demonstrando essa importância, a legislação vem trazendo para a gente essa importância da educação na primeira etapa. Como a gente já comentou, do 0 a 5, ele está desenvolvendo habilidades importantíssimas para o resto da vida dele. Então, que isso aconteça da maneira mais adequada possível. Ô Bia, e aqueles pais que tendem a transformar as férias das crianças em uma agenda superlotada? Começa a ter um monte de cursos, quer pôr no inglês, na natação, no judô, transforma aquilo numa agenda impossível da criança realizar. Como ter um equilíbrio com relação a isso? Então, às vezes acontece que como a família fica pouco com esse adolescente, né, com essa criança, ele às vezes se sente despreparado para isso. Para lidar com ele, né? Quer lidar com o próprio filho, entendeu? Então, ele começa a buscar meios, né, de encaixar numa natação, num curso, num aprimoramento de um outro curso, e aí ele vai causando esse sufocamento nesse adolescente, e isso não é legal. Né? Esse momento é um momento que seria ideal para ele ter o convívio com a família. E mesmo que a família não consiga ter esse tempo com esse jovem, de repente um tio, né? Às vezes o pai e a mãe não estão disponíveis, mas tem um tio que está, uma avó, um avô, tentar trazer o convívio familiar. Eu acho que sufocar essa agenda dessa criança com N obrigações que ele já tem durante todo o ano não é bacana, não é legal. Bia, tem também que a gente fala de qualidade do tempo, né? Às vezes o pai continua trabalhando por questões óbvias, mas e quando ele volta a encontrar com essa criança no fim do dia, ao final do expediente, que atenção é essa que ele tem que dar para que seja um tempo, talvez não o quanto ele gostaria que fosse, mas que seja bacana para os dois? É importante o diálogo, essa conversa, né? E não precisa ter medo, né, de conversar. Você vai começar perguntando como que foi a rotina dessa criança. A criança vai sentir a necessidade de ir contando e a conversa vai fluir. É importante, é extremamente importante esse diálogo dos pais com os filhos, esse elo. Porque hoje a gente sente na escola uma carência muito grande. E essa carência se dá por essa razão. Os pais não têm tempo e o pouco de tempo que tem, às vezes usa só para cobrar, né? Ah, você fez a tarefa, você tomou banho, você lavou o seu tênis, né? E não escuta o que essa criança, esse adolescente tem para dizer. E muitas vezes, por ninguém escutá-lo em casa, na escola, ele procura um professor
que ele se identifique mais e muitas vezes ele busca esse elo, ele quer conversar, ele quer contar o que tem acontecido em outra aula, em outro momento. Às vezes eles querem relatar o que fizeram nas férias, entendeu? Por conta de que ele não encontra muito diálogo dentro de casa. Não tem para quem contar em casa, né? Não tem, então a família precisa valorizar mais esses momentos, que sejam poucos, mas que tenham realmente uma atenção, um diálogo franco, ouvir, dar conselhos, né? Escutar. Às vezes é preciso escutar um pouco os filhos. E com relação, a gente sempre associa a férias talvez a um gasto exagerado, que as crianças talvez queiram viajar, ou queiram ir no shopping comprar coisas. Tem como passar umas férias divertidas, gostosas, sem gastar muito, só usando os recursos que tem em casa, ou não? Ah, tem sim. Vixe, tem sim. O que você recomenda? Tem sim, porque a família, a criança, ela se sente acolhida com os pais, se os pais lhe der ouvido, atenção, né? Então, procurar programas simples, como, por exemplo, vamos caminhar, vamos ver o sol nascer, meu filho nunca viu o sol nascer, porque ele acorda de manhã, ele vai para a escola, então o sol nasce para cá. Sim. Tá? Então, são atividades simples, coisas pouca, gente, do dia a dia. Não precisa gastar com viagem, não precisa ter programas para o mês, ir no shopping, ir ao shopping. Por quê? Porque a criança, ela quer a presença do pai e da mãe. A criança quer a presença do familiar que o ama, que lhe dê atenção nesse período de férias. A criança, ela precisa ser sempre amparada por um adulto. Sempre. Diz que a gente deixa de ser criança aos 30 anos, né? Porque até a gente deixa de aprender como criança, né? O adolescente, ele tem a criança aprende, aí chega na adolescência. Na adolescência todo mundo esquece, deixa pra lá. Deixa pra lá, essa parte, né, da criatividade, do lúdico, né? Do lúdico, e não é. A criança aprende, gosta de coisa, gosta de diversão, gosta de passear. Mas em casa, quantas coisas dá para fazer em casa? Por exemplo, outro dia meu filho, de 9 anos, ele tem 9 aninhos, ele me chamou para assistir um filme com ele. Mamãe, vem aqui, senta aqui no sofá. A atitude dele de me chamar. De chamar. Ele sente essa necessidade de me ver sentada com ele, assistir um filme com ele. Então, ele vem e convida. A gente tem esses programas em casa. Ele falou, mamãe, você precisa aprender a jogar. Então, vamos aprender a jogar? Tá lá o xadrez. Já comprei. É um momento dos pais aprenderem, porque precisa aprender a lidar com essa criança, com o interesse dela, ou o jogo novo que ele gosta. Jogo novo que ele gosta. Ele fala pra mim, mamãe, você é 0% gamer. Mas eu digo assim, 0% gamer? Ele falou, não, 0% gamer não. 0,70%, porque você tem um filho que é gamer. Então já ajuda. Já ajudou um pouco. Então ele me ensina muita coisa do mundo dele, do mundo digital, que eu não sei e que ele sabe. Então eu exploro isso. O que é que você tem em casa? Você tem uma criança que gosta de jogar? Jogue com ele. Jogue e aproveite o jogo que ele gosta para ensinar. Aproveite, tudo é o lúdico. Tudo através do lúdico. Nada, agora nós vamos jogar e a coisa tem que ser séria. Não, é aquela coisa, vamos brincar. E durante a brincadeira você vai contando história de quando você era criança, eles adoram ouvir. Você conta as músicas que você gostava. Você faz atividade junto com o pai, com quem morar na casa. Você faz quem ganha, quem perde. Vai pagar mico. São tantos jogos, tantas brincadeiras simples que a gente pode fazer em casa, sem gastar um tostão, sem sair para a rua. Vivian, tem um lugar aqui em Rio Preto que a gente pode aprender no momento de lazer, não é isso? É isso mesmo, Matheus. E a gente foi lá conhecer. Olha só que espaço interessante, gente. E é de graça. Mantido pela Prefeitura de Rio Preto, o complexo, conhecido como CIEC, funciona durante todo o ano, de segunda a sábado. O passeio é todo guiado por monitores. A sala de linguagens tem espaço para leitura e um painel que mostra a evolução da televisão.
No espaço destinado à geologia e história da Terra, é possível ver um fêmur de titanossauro, encontrado em Rio Preto na década de 60. Da Terra para o espaço. Na antessala do planetário, já é possível entrar no clima das viagens espaciais. Chega então a hora de fazer um passeio pelas constelações e conhecer as fases da Lua. O Complexo Integrado de Educação, Ciência e Cultura, batizado com o nome do professor Dr. Azib Nassib Absaber, fica no Distrito Industrial. Bom, a gente acabou de conferir aí no vídeo um espaço super legal aqui em Rio Preto, espaço público, gente, o CIEC. Eu sigo aqui do estúdio, agora eu pergunto para a Bia. Bia, como competir com a tecnologia? A gente viu o CIEC que traz mistura, na verdade, né, o tecnológico com um pouquinho de histórico. E como que a gente em casa pode competir com o tablet, com o celular? Tem como? É complicado hoje, né? Porque essa garotada já vem desde muito cedo nessa era digital. A Com mesmo estava citando, né? Que eu tenho um filho gamer. Mas os pais precisam acompanhar isso de perto e tentar dar uma controlada um pouco nesse acesso, porque só o digital não é interessante, só a tecnologia não é interessante. Ela é importante também, ela faz parte, só que é preciso diversificar, monitorar, ver quanto tempo seu filho está passando no game. Então, vamos fazer pequenos combinados, pequenos acordos com o adolescente funciona bem. Então você vai ter tantas horas, você pode jogar, tantas horas eu quero você praticando um esporte, uma atividade diferente. Cabe à família propor brincadeiras, entendeu? Os pais podem estar ensinando jogos, coisas que eles faziam na sua adolescência, na sua juventude, e aproveitar esse momento agora para brincar com o filho, ensinar essas novas brincadeiras e tirar um pouco esse foco da tecnologia. Ô Sandra, no caso dos pequenininhos, né, você que trabalha com a educação infantil, como é que é essa questão? Por exemplo, quando a gente pensa em crianças maiores, elas brincam juntas, elas mesmas encontram uma brincadeira para fazer. E com os pequenininhos, os bebezinhos, por exemplo, que tipo de estímulos, de brincadeiras são interessantes? Bom, com os pequenos, todas as interações que você conseguir proporcionar para eles vai ser interessante para o desenvolvimento deles. Lá dentro da sua casa, se você pegar objetos da cozinha, objetos metálicos, objetos de madeira, com cuidado, né? Sim, aquilo que não ofereça segurança, risco, né? Isso, com a segurança, mas que você proporcione essa manipulação, que ele vai colocar na boca, ele vai sentir, ele vai aprendendo com aquilo, né? O sentido, para que serve aquilo, né? O que eu posso fazer com aquele objeto. Então, para os pequenos, toda essa manipulação de objetos vai ser interessante. Um passeio simples, né? Vamos ali no quintal, manipular as folhinhas, ver a natureza, mexer com terra, com aquele pai, né, que se permite a isso. Então, todo esse contato, essa interação com objetos, com brinquedos, seja lá o que o pai consiga ter acesso naquele momento, vai proporcionar momentos riquíssimos de interação para os pequenos. Perfeito. Com você que já trabalha com contação de histórias aí há 2 décadas já, né? Explica pra gente, você sentiu algum tipo de diferença nesse ritmo das crianças, essa questão da influência da tecnologia? É mais difícil hoje manter a atenção dessa criança ou não? Criança é criança e era a mesma técnica, né? Ou artifícios que você usava no passado e que você ainda usa hoje? Então, a primeira coisa, né? Criança é criança. Sempre vai ser criança. Só que os tempos mudaram. A tecnologia, ela tomou muito tempo das crianças. É difícil, o tablet, você concorrer com o tablet? Eles dominam, não. Eu tenho, por exemplo, o pai deve colocar horário para os filhos na questão da tecnologia, do uso do tablet. Não usar exageradamente. 1 hora, por exemplo, por período, eu deixo o Marcelinho usar. Certo. 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite.
ainda quando é feriado, quando é férias, eles querem ficar o dia inteiro ali. Se deixar, eles ficam o dia inteiro no tablet, o dia inteiro no jogo, o dia inteiro no computador. E eles juntam um do lado do outro, ficam cada um com o seu. Com o seu. Isto é prejudicial, é muito sério. Por quê? Porque eles estão só vivenciando aquilo, esquecendo do resto, esquecendo de ter um contato com a avó. Vamos lá. Meu menino, às vezes, tem dificuldade de ficar na casa da avó porque ele fica ansioso para querer jogar no tablet. Eu digo, não, agora você vai ficar na casa da avó. Nós vamos almoçar, nós vamos ficar aqui, nós vamos brincar. Depois você volta para casa e você pega de novo. E o que acontece? As crianças estão controlando os pais. Muitas crianças colocam as regras. Eu quero usar e acabou. E eu conheço criança que usa até meia-noite, 1h da manhã, e daí acorda cedo no dia seguinte e vai para a escola. Não dá para ter um rendimento bom, né? Não tem como. Né? Usando a tecnologia assim. Então, é bom, como ela disse, é muito bom. É uma ferramenta ótima para a educação hoje em dia, a tecnologia. Porque quanta informação tem a gente ali, consegue. né? E habilidade mesmo essa criança desenvolve, né? E a leitura não tem problema se não ser o objeto livro. Pode ser a leitura ali. Então, tem que analisar o que ele está assistindo, o que ele está jogando, quem é o jogador, quem é o gamer que ele gosta. O oponente, né? O que ele está vendo ali. Tem que vigiar. Educar não é fácil, porque é 24 horas ali, você em cima. Tem que saber competir com a tecnologia, tem que saber usar isso a favor da criança, né? E para que o pai tenha essa dinâmica de saber controlar o que é bom, o que não é, na hora que ele está ali usando, o pai tem que estar junto, pelo menos um tempinho, analisar, olhar, analisar os sites que ele está assistindo, né, analisar os jogos, analisar tudo, para ver se ele está realmente se divertindo e não sendo massacrado por informação vazia, né? Dito isso, você corre rapidinho lá para ver o que seu filho está fazendo na internet, o que ele está vendo no tablet e volta para assistir o terceiro bloco do Ponto de Vista, que hoje fala sobre férias escolares. É isso mesmo, é rapidinho, a gente volta já já. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. De volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre as férias escolares. Eu pergunto para a Sandra, que é professora e especialista em educação infantil. Sandra, é muito importante também ficar de olho nas rotinas dessas crianças, né? Esse período de recesso, de férias, elas costumam dormir um pouco mais tarde, acordar mais tarde também, comer fora de hora. É importante tentar manter a rotina do período escolar ou não? Essa rotina, ela precisa ser mantida em alguns aspectos de alimentação, de sono, porque é necessário para essa etapa da infância da criança, né? Toda criança precisa ter uma rotina. Sim. Que vai ser diferente daquela rotina rígida da escola. Porque lá na escola ela tem aquele convívio coletivo, né? Dividido com os colegas. Em casa consegue-se ter isso de uma maneira mais individualizada, uma atenção especial dos familiares que estão ali cuidando daquela criança. Essa participação na educação da criança é essencial de todos os membros da família, né? Com quem ele se relaciona. E existe então um cuidado da educação infantil, principalmente em dialogar com essa família? A todo momento. Totalmente. E não é só pai e mãe, né? Não. A educação infantil, uma das nossas vertentes de trabalho é essa parceria com a família. Tamanha a importância da família nessa fase de desenvolvimento da criança. Então, a gente busca sempre o diálogo com a família, busca sempre esclarecimento. A gente precisa falar a mesma língua em relação à educação da criança. Está alinhado, isso, né? A gente precisa ter essa comunicação bem alinhadinha com a família. Então, a presença da família na educação infantil é forte. Essa relação com os educadores, com pais e comunidade, ela é bem forte na educação
educação infantil. Isso evita, desculpa, Matheus, isso evita, por exemplo, Sandra, a questão, às vezes essa criança foi para a escola e nas férias ela vai ficar na casa de um tio ou de uma avó, enfim, de um outro familiar. E, de repente, ali na escola que ela fazia determinadas tarefas ou já tinha desenvolvido determinadas habilidades e quando ela chega nesse aconchego familiar, às vezes todo mundo começa a fazer tudo para ela. Então, se família e escola estão alinhadas, isso acaba não acontecendo. Porque todos nós estamos ali empenhados em trabalhar com a autonomia dessa criança, o desenvolvimento da autonomia. Então, se nós estamos falando da mesma língua, a gente vai evitar esse tipo de problema com a criança. Matheus, e aproveitando esse tema Sim. aqui, a gente foi ouvir uma psicóloga que fala justamente de como deve ser essa parceria entre os familiares, entre a casa do pai, as regras da mãe e como fica na hora que essa criança vai para a casa de um outro familiar. Vamos conferir. Caso a criança fique, né, com avós, tios ou qualquer outra pessoa da família durante o período de férias, é importante primeiramente que haja um diálogo, né, uma conversa com esses pais. Haja vista que o período de férias é um período de maior relaxamento, né? As regras são mais flexíveis, mas é importante que esse pai, né, converse com esses avós, né, oriente, né, de uma forma cuidadosa, porque há também o lado, né, desses avós de cuidar, de mimar. Então, às vezes, aquele mimo, né, faz parte, porque é uma forma de matar saudades, é uma forma de compensar aquele tempo, né, que durante o período escolar essa criança não fica. Então, é importante desses pais que haja um olhar flexível, mas muito diálogo e muita clareza, né, do que se espera dessa criança nesse período de férias, para que também seja o quê? Legal para essa criança, seja produtivo, seja prazeroso, né? Havendo diálogo, troca, né, e respeito mútuo, principalmente, eu acho que o sucesso é garantido. No caso de avós que recebem, né, muitas crianças, às vezes aquela turma durante o período de férias, né, reúne aí, né, diversas idades, né, várias crianças. O que é importante, né, entender que vai ter briga. Com certeza, vai ter discussão, vai ter conflito, né, vai ter discordância. Qual a postura desses avós nesse momento? O equilíbrio é o mais importante. Né? Muitas discussões e muitos desajustes entre as crianças se resolvem ali mesmo, o que também é muito importante para que a criança crie entendimento, autonomia, autoconfiança, segurança, mas a partir do momento, né, que começa a ultrapassar o limite da integridade ou até mesmo dos respeitos, daqueles valores que aquelas famílias cultivam e trabalham, aí sim é necessária uma intervenção desses avós, né? Uma intervenção de uma forma tranquila, de uma forma justa, para não causar um problema ainda maior, né? Não protegendo nenhum, não dando mérito, né? Ou culpando um ou outro. Deixa eu perguntar para a Com, que é arte educadora, contadora de histórias. Ô Com, às vezes a gente é mais travado ou não tem tanta aptidão para o mundo lúdico, um adulto mais tímido, retraído. Como que ele faz para vencer essa timidez e entrar no mundo das crianças? Tem alguma dica que você dá ou não? Tem uma dica que é ótima. Para você que quer contar histórias e quer entrar no mundo da criança, é preciso você resgatar a criança que tem dentro de você, sabe? Você voltar a ser criança, a pensar como criança, mas não agir como criança. Você sabe da verdade que você quer passar, você é adulto, mas você precisa falar a linguagem daquele pequeno. Então, você vai falar como era criança que você foi, né? Você vai falar o mundinho dele, por exemplo. Posso mostrar um exemplo? Pode sim. O pai que vai pegar esse livro, por exemplo. É um livro que mostra, é um livro muito bacana. É um livrinho e é um livro. É um livro. Alana Smith. Então, o que é esse livrinho aqui? Por exemplo, o pai pega esse livro para contar. Aí ele vai contar, vamos ver o livrinho, olha, o que é isso? Não dá certo. Então, você tem que inventar uma historinha antes do livro para introduzir o livro à história. Você tem que montar todo
É como se fosse uma hora do conto em casa, né? Então, olha só, a mamãe do burro não lê para ele. Olha só o burro, né? Para os pequenininhos esse. Olha o macaco lê. E aí você vai abrir o livro e dizer, olha o burro perguntando para o macaco. O que ele perguntou? Deixa eu ver. O que é isso? Muda a voz. É para morder? Não. É para usar? Não. E por aí vai. Você vai contando a história, vai mostrando os desenhos, a ilustração do livro, mudando a voz e interagindo você, a criança e os personagens do livro. Não o livro. Os personagens do livro criam vida e sai. É como você tirar a história, que a história sai do livro aí de dentro do, e né? gruda no coração. Né? A história tem que ser tirada do livro. Por exemplo, essa da Casa Sonolenta. Aqui dá para ver a Casa Sonolenta. A Casa Sonolenta, como que eu conto essa história? Se eu chegar e contar, era uma vez uma casa onde todos viviam dormindo, não vai ter graça. E se eu falar assim, olha, todo mundo nessa casa gosta de dormir. E era um dia que estava chovendo. Vamos cantar uma música de dormir? Aí você começa. Na, 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 na. E a criança, ela entra no mundo da história através da música, uma mudança de voz, uma introdução à história, né? Antes da história, você dá uma introdução para contar aquela história. E aí você começa a contar a história. E não entregar pronto também para a criança, Não né? entregar pronto, né? A história do Grande Rabanete, da Tatiana Belin, que também é muito boa, né? Uma história que fala da família, atual família. Então, uma história que vai falar aí, que vai chamar a atenção da criança pelo fato de ter a vovó, o vovô, o cachorro, o gato, o rato. E é uma história que traz a grande mensagem, né? Que é a união. Família precisa ter união, né? E eu sou o mais forte. Todas as crianças gostam de ser... Então, estou dando algumas dicas. São histórias que eu acho riquíssimas, que dá para trabalhar vários temas. Então, para aquele pai que quer se introduzir nesse mundo, talvez o livro é o primeiro amigo dele para essa questão. O livro ajuda muito, porque ele tem a ilustração, ele tem o texto pronto. É só você chegar, ler, estudar, ver como você vai apresentar essa história e apresentar. Apresentar para a criança e talvez até pedir para a criança contar a história para você, né? Isso, brinca com a história, brinca com a criança, brinca com os personagens. Vamos imitar os personagens da história, vamos dramatizar a história. Mas o adulto que quer entrar nesse mundo infantil e tem vergonha, ele é tímido, gente, ele precisa retomar, voltar na fase dele de criança, que música que ele gostava, o que ele gostava de fazer, voltar a ser criança, a pensar como criança. Por exemplo, as crianças, elas têm um pensamento, os pensamentos infantis não são igual ao dos adultos, né? Elas ainda estão em formação, estão aprendendo. Então, vamos supor, uma criança que tenha lá, a mãe sai e falava, uma colega minha falou assim para mim uma vez, eu dei uma oficina de contador de história e ela falou assim, eu ouvia meu pai falar quando era criança que ele ia buscar carne e a mãe perguntava, é carne de primeira ou carne de segunda? E ela pensava que tinha carne de segunda, sexta, sábado. Então, a criança, ela pensa assim. Os conceitos são diferentes. São diferentes. Então, você precisa saber disso. Primeira coisa para contar a história, né? Saber ouvir. E uma das outras regras que eu acho fundamentais é saber como funciona a imaginação infantil. Você sabendo como funciona a imaginação infantil, vai ser muito mais fácil você entrar nesse mundo da criança, sem ser aquele bobão que fica tentando fazer voz de bebê. Não, não é. Você vai consciente. Você vai contar a história consciente, vai escolher histórias boas e vai entrar no mundo dele conscientemente, sabendo o que você está fazendo. Você pode virar cambalhota, colocar peruca de palhaço, colocar nariz, fazer 1001 coisas, mas você vai sabendo que
que você está ajudando na educação e no lazer da criança. Bia, ainda falando de opções de diversão, a gente, quando fala em férias, lembra também de colônias de férias, acampamentos, claro, para as crianças maiores. Dá para saber como é que o pai pode conseguir identificar se a criança já tem independência e autonomia para esse tipo de atividade? A criança que já se adaptaria bem, né, numa colônia de férias, que já tem essa independência, ela já é independente por si só. Ela tem para resolver suas questões de roupa, sapato, coisas, detalhes dentro da casa, ela já é capaz, ela não precisa tanto de se consultar com a mãe, com o pai. E, então, ela já tem uma percepção independente, ela já é capaz. Mas mesmo a criança que ela não tenha essa segurança, é importante a colônia, é importante que a mãe tente passar essa segurança, porque a colônia ela vai ter essa socialização, ela vai aprender a se relacionar. Por mais que ela chegue lá insegura, que ela trave no primeiro dia, é inevitável que ela vai criar novos laços de amizade, vínculos, laços de amizade, e vai aprender a se relacionar e vai se soltando. E é importante para essa formação, depois de um adulto, né, confiante, independente, seguro, que ele vai precisar ser um dia. Para finalizar, Sandra, a gente já está aqui nos finalmente do ponto de vista de hoje. Depois que acaba tudo, que a criança volta para a escola, o professor pode aproveitar esse arsenal de novidades, de experiências e trabalhar em sala de aula? Com certeza. Como a gente já falou várias vezes, esse diálogo é muito importante dentro da educação. Então, quando ele retorna desse período que ele passou, com a família, com os amigos, ele vai ter muita história para contar. E é aí que a gente consegue ouvir a criança, socializar com o colega e desenvolvendo atividades em cima daquelas novidades que ele trouxe para a escola. Bom, ponto de vista, então, termina aqui. Se você tem férias para curtir, aproveite-as. É isso mesmo. E a gente volta semana que vem com um programa inédito com um tema interessante para você e sua família. É isso mesmo. Até mais. Tchau. Tchau.